Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de resenha de um livro. Você acredita que eu voltei a fazer resenha de livro? Hoje a gente vai falar sobre o livro Corpos Estranhos, da Cynthia Ozick. O que dizer desse livro? Ele no começo me deixou um pouco entediada, e aí depois quando eu voltei a ler, eu voltei a pegar o ritmo, e aí eu voltei a me empolgar com a história. Demorei pra me empolgar com a história porque eu demorei para encontrar um personagem com o qual eu me sentisse apegada. Nenhum dos personagens, eu não tava gostando de nenhum dos personagens. Até que um deles fez uma coisa que eu pensei, eu também faria isso. Gostei dessa ideia. Gostei de você. E aí eu tinha em quem me apegar, né? No meio de todos esses personagens. Vamos começar então falando sobre a história, né? Como ela começa, pra vocês terem uma ideia da história. Corpos Estranhos é sobre uma família que se encontra em um momento de crise. Um rapaz decide passar férias na França e ele de repente decide que não quer mais voltar pra casa. Ele se apaixona por uma refugiada de guerra e ele decide que não vai mais voltar pra casa. E o pai dele, que é super controlador, super chato, decide que ele precisa voltar pra casa. A mãe dele começa a ter também alguns problemas psicológicos. Ele pede pra uma tia do menino, que no caso é a nossa personagem principal, é a Bea, tia Bea, pra ir até a França procurar por esse menino. E o livro já começa com ela na primeira viagem pra França, procurando por ele, sem ter a menor ideia de onde está o menino. Ele simplesmente fala, vai pra França procurar, sendo que ela nem conhece, sendo que os dois, assim, têm um relacionamento muito distante. Ela não conhece o menino, ela não sabe exatamente qual é a aparência do menino, mas ele manda ela procurar o menino na França. Pra mim, o livro não é sobre ela, sobre a tia Bea. Pra mim, ela não devia nem ser o personagem principal da história. Eu entendo por que ela teve que ser o personagem principal da história, no caso que ela foi a que mais se moveu na história. Do início ao fim, ela foi, assim, o principal elo entre todos os personagens. Acabou sendo ela. Ela era quase como uma mensageira entre todas as pessoas na família. Mas eu não liguei muito pra história dela, não me importei muito com a história dela. Lendo o livro, eu me importei mais com a história dos jovens. E eu acho que talvez seja por eu ser jovem. Eu acabei focando mais na história das pessoas jovens que têm aventuras e que querem viajar, né? Então eu acabei focando neles. Sempre que a cena mudava e a autora acabava focando nas pessoas mais velhas e na história das pessoas mais velhas, eu ficava um pouco entediada, eu torcia pra voltar, pra falar das pessoas jovens, pra ver o que as pessoas jovens estavam fazendo. Porque era bem mais empolgante mesmo a vida das pessoas jovens nesse livro. Eles viviam uma história que me deixou muito empolgada, sabe? Me deu vontade de viajar, me deu vontade de fugir, porque realmente, convenhamos, nosso país tá meio louco. E quando você já tá se sentindo um pouco presa no seu país, e você lê uma história onde as pessoas simplesmente saíram do país e não queriam mais voltar e não iam mais voltar, a não sei que alguma coisa terrível acontecesse, deu vontade, sabe? Que deu aquela coceirinha, aquela vontade de sair correndo e nunca mais voltar. Deu. Você me deixou muito empolgada e eu adorava ler essas partes do livro, de verdade. Bom, então, primeiro esse irmão vai passear em Paris e decide nunca mais voltar. E ele se apaixona por uma refugiada de guerra e eles meio que passam a morar juntos. E ele meio que vive às custas dela, o que é bem interessante porque ele era um menino riquinho e lá em Paris ele acaba vivendo de nada, assim, ele não tem nada. E ela percebe isso, acolhe ele, os dois se apaixonam. E como ela tem um emprego no centro de refugiados, é disso que os dois vivem, é desse mínimo dinheiro que ela ganha no centro de refugiados que os dois acabam vivendo. Depois que a tia não encontra esse irmão, a irmã dele... Nossa, pensei que eu tivesse quebrado a unha. A irmã dele decide ir. Eles dão um migué no pai dela, tem toda uma história. Eu adoro isso também, eu adoro... sabe, a sensação assim de que não precisa contar pra ninguém que você tá fazendo isso. Eu adoro isso nesse livro. Eu não gosto no fim, quando todo mundo meio que merece saber o que realmente aconteceu. E a Bea, que é
né? Ela é a que tem todas as informações, é ela que decide se vai dar as notícias pra pessoas específicas ou não. E aí acaba que ela decide não contar algumas coisas pra pessoas que merecem saber. Algumas coisas eu entendo que ela não queria falar, mas tem algumas informações que eu fiquei muito... Conta pra ela, sabe? Conta pra ela. Fiquei um pouco nervosa com isso. Mas aí, quando essa irmã vai atrás do irmão, ela meio que percebe como ele tá feliz na França. Como é a vida dele melhor, mesmo ele não tendo nada, como ele é livre, como ele não tem as obrigações, como eles não têm a pressão do pai e esse tipo de coisa. E ela decide ficar lá. E isso é tão... Ai, eu adoro esse tipo de coisa. Ela decide ficar lá, ela decide viver. E aí, mesmo quando ele vai embora do lugar onde ele tá morando ali, ela consegue um jeito de ficar. Tem toda uma questão ali, mas ela já é maior de idade. Rola ali um romance entre ela e outro personagem, e aí eles acabam... Ela acaba ficando quase como num acordo formal, assim, de que se o relacionamento dos dois continuar, ela pode continuar lá. Até que acontecem algumas coisas e a realidade bate. E foi o que eu fiquei triste com o final desse livro. E eu entendo. Eu entendo que era pra ser real. É a vida real. Eu entendo isso. Mas a vida real é triste, então eu não gostei do final. Mas eu entendo. Fiquei decepcionada com o que aconteceu no final. Porque é a realidade, sabe? Não dá pra viver de aventuras pra sempre. Principalmente nas condições ali que os personagens estavam. Não dá pra viver de aventuras pra sempre. Não dá pra ficar só nesse mundinho de alegrias quando você se sente obrigado a, né, estar com sua família ou a respeitar a autoridade de certa pessoa, ou quando você sente pena de uma pessoa e você quer estar com aquela pessoa por pena. Todas essas coisas acabam acontecendo. A realidade é chata, né? Dá pra resumir esse livro, assim, se você me perguntar o que você achou do final de Corpos Estranhos, eu vou dizer a realidade é uma coisa chata. A vida real é uma coisa chata. E é isso. Essas são as minhas opiniões sobre a história, mas eu também queria falar um pouco sobre o jeito que ela escreve. Eu gostei muito do jeito que ela escreve esse livro. Eu queria ler um pedaço do livro pra vocês, mas eu não sei qual, eu não marquei em nenhum lugar que seria interessante ler pra vocês. Primeiramente, a maneira como a autora escreve é muito boa. Ela dá um jeito de colocar várias informações em pouquíssimas palavras. Tem um diálogo que eu gostei muito. Se eu achar agora, vai ser um milagre. É assim, ó. O pai dele, é o pai dele falando com a tia, o pai do menino que ficou na França, falando com a tia, quando ele decide voltar pra casa. O pai dele meio que decide que não quer que ele volte, porque ele está se casando com essa refugiada de guerra, né? E nessa situação já tem vários assuntos, né? Pelo simples fato dele estar com essa refugiada de guerra, o pai decide que ele não pode voltar pra casa, que ele não quer ver o menino nem pintado de dourado, porque ele resolveu se casar com uma refugiada de guerra. Então ele decide dar dinheiro pro menino não voltar. Então ele fala, isso é um bocado de dinheiro, uma tremenda grana. Pode-se dizer que é o bastante para uma pessoa viver decentemente por 15, talvez 20 anos, depende. E essa não é a maneira certa de fazer isso. Eu sei que não é assim que se faz. Mas eu não quero uma porcaria de advogado nenhum envolvido disso. Mas eu não quero porcaria de advogado nenhum envolvido nisso agora. As complicações eu resolvo depois. Não importa o que seja por trás, o garoto não faz ideia de como as coisas funcionam. Eu quero de um jeito que o garoto possa entender. Agora preste atenção no que vou te dizer. Vai enviar esse cheque ao meu filho o mais rápido possível. Via aérea, está entendendo? Antes que ele tenha a chance de botar o pé fora de casa. A casa dele onde for. E diga a ele pra não sair de lá, pra ficar onde está e não me aparecer aqui. Se caiu numa poça de lama lá, que fique lá. Aí a tia pergunta, você quer mesmo fazer isso? Agora que ele está disposto a voltar pra casa? E ele responde, ele vai ver que minha oferta vale a pena.
Mas e a Margaret? Margaret é a mãe do menino. Agora não faz diferença, ela está transtornada demais. De umas semanas pra cá, simplesmente parou de dizer coisa com coisa. Eu não tenho mais mulher e estou vivendo como um monge. Acho que pode ser um pouco ridículo, mas tudo bem. Aí ela pergunta, e se o Julian não quiser aceitar seu dinheiro? E ele responde, ele não é imbecil a esse ponto. E se for ela, no caso a namorada do menino, com certeza não é. As pessoas que passaram por tudo aquilo, no caso a guerra, lá tem que ser práticas. Elas agarram o que podem. Você acha que ela é uma interesseira? O que mais ela poderia ser? Por que iria se juntar a um garoto como Julian? E você está disposto a sustentar essa mulher? Ele jogou os braços pro alto e disse com uma voz fina. Ele se casou, não se casou? E aí eles terminam a discussão aí. Vocês conseguem entender, nesse diálogo, o tanto de camadas que ele tem, o tanto de assuntos que ela abordou só nesse diálogo? Todos os defeitos do pai, todas as coisas que o pai dele estava sentindo, e o jeito como a tia usa poucas palavras para tentar compreender a situação e tentar ajudar o menino, defender o menino. Eu gostei muito disso, de verdade. Outra coisa, a primeira página do livro, ela já usa as cartas. E as cartas são uma maneira muito inteligente de mostrar pra gente como cada... primeiramente, como cada personagem pensa, como ele se... como ele se expressa. E a primeira página do livro, ela já passa todas as informações sobre como a Bea não está interessada nesse drama de família, sobre como ela não quer nada com esse drama, com esse rapaz, ela não conhece o rapaz. Ela foi pra França, ela aproveitou as férias, foi divertido, foi, mas ela não encontrou o rapaz. Ela não gostou também do verão na França. E também passa o tempo onde esse livro acontece, né? Que é 23 de julho de 1952. Caro Marvin, já estou de volta. Londres foi bom, Paris foi terrível, nunca cheguei a ir a Roma. Dizem que há anos a Europa não tem um verão tão quente, desde antes da guerra. Infelizmente, afora as condições climáticas, eu não tenho muito mais a relatar. O endereço que você me deu, Julia não mora mais lá, há mais ou menos uma semana. Parece que eu me desencontrei dele por questão de dias. Você não teria aprovado o lugar, uma casa de cômodos num bairro decrépito, nos confins da cidade? Fiz tudo o que pude para encontrá-lo, a todos os lugares e nada. A senhoria, quando perguntei, não soube me dar nenhuma pista do paradeiro dele. A única informação nova que desprendi é que ele tem uma namorada. Ele levou tudo que tinha de lá e, aparentemente, não era muita coisa. Estou mandando seu cheque de volta. A julgar pela aparência do lugar, os $500 teriam vindo a calhar. Lamento não ter conseguido ajudar mais e espero que você, em especial a Margaret, estejam bem. Um abraço, Beatriz. Mostra como ela não tem o menor interesse, nem nele, nem no dinheiro dele. E eu gosto, já cria esse clima. Outra coisa que ela faz que eu acho muito interessante, eu não sei se eu tô passando rápido demais, mas eu sinto que esse vídeo vai ficar mais longo do que eu achei que ele ficaria. É que ela escreve cada capítulo na terceira pessoa, porém no ângulo desse personagem específico, que ela está no ângulo de um personagem específico. E ela se baseia apenas nas informações dadas a esse personagem, o que eu acho muito interessante. Por exemplo, tem uma parte em que um colega de trabalho de uma das personagens vai até o apartamento onde ela colocou que vive. Só que esse apartamento, ela tava morando ela tava como hóspede no apartamento na época que ela começou a trabalhar, onde ela começou a trabalhar. Então esse colega de trabalho viu esse endereço nos documentos dela. Ela tava lá de hóspede e aquele lugar funcionava como meio que uma clínica médica clandestina, sabe? Não era um médico de verdade que trabalhava lá, nem nada disso, mas funcionava como uma clínica médica clandestina. Então ele vai até o lugar e pergunta pra zeladora onde fica, em que andar fica. Ela não menciona que é uma clínica médica. Ela só responde que não está aberto agora, não está funcionando agora. E ele fica com a impressão, também por causa do jeito que ela fala, a zeladora ela é uma mulher bem grosseira. Ela é uma mulher bem grosseira. Então, por causa do jeito que ela fala, ele acaba tendo a impressão de que é um prostíbulo.
de que essa colega de trabalho dele mora no prostíbulo. E também não ajuda o fato de quando ele finalmente chega no nível no andar do lugar e tenta entrar no lugar, uma menina recebe ele, fala que tá fechado e etc. Então, com essa ideia de que o lugar onde ela morava antes é um prostíbulo e o novo endereço dela, e ele vai até um novo endereço, que é outro endereço que essa menina dá pra ele, quando ele é recebido, ela escreve o capítulo todo com o ângulo dele, acreditando que essa personagem estava vivendo em um prostíbulo. E é muito interessante como em vários outros capítulos o jeito como os personagens têm informações diferentes uns sobre os outros afeta completamente o jeito que a história continua e o jeito como eles agem na história. E é uma coisa que você não costuma pensar no seu dia a dia, que é o que está acontecendo todos os dias na cabeça de todos os seres humanos. Cada ser humano tem um tanto de informações diferentes sobre situações diferentes e a gente age de maneiras diferentes baseada nas informações que a gente tem. Dá pra ver que eu tomei energético antes de filmar esse vídeo? Porque eu tomei. Então, aí no fim tem isso que eu já mencionei, essa falta de comunicação que faz com que alguns personagens não saibam de informações que eles merecem saber. E é uma coisa que eu fico bem irritada. Talvez ela tenha colocado isso de propósito pra fazer a gente pensar, será que essa pessoa merece saber? Será que essa pessoa não precisava dessa informação? Mas chega um momento ali que ela precisava. Uma personagem precisava receber essa informação de que tava próxima desse irmão, dessa pessoa. O pai nunca ia dizer, o pai frustrado nunca ia realmente saber a verdade. Ele não merecia saber a verdade, mas ela merecia. Então, fica essa coisa dentro da gente de que essa pessoa merecia saber. E até o fim ela não descobre. Bom, o que começa com um drama familiar termina com uma pequena tragédia e aquela certeza de que é a vida. A vida é assim, a vida é chata e é isso, sabe? Eu gostei desse sentimento. Eu gostei do jeito que o livro tem aí o seu... Ele começa um draminha, você quer saber o que tá acontecendo, e aí é tipo, uou, uma aventura, uma coisa incrível está acontecendo. E aí no fim, uma tragédia, uma tristeza, a vida real. A vida real pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. E é isso. A gente aceita porque dói menos. Essa é a conclusão que eu tenho com esse livro. Eu gostei bastante. Eu gostei desse livro, de verdade. Recomendo. Se você gosta, então, desse tipo de conteúdo, resenhas, tô tentando, tô voltando a ler. E eu espero que vocês gostem dessas resenhas onde eu leio um pedaço do livro. Eu quero começar a fazer isso mais vezes. Ler alguma parte do livro ilustrando mais ou menos o que eu tô tentando falar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigado se você deixou seu like, se você deixou seu comentário. Se você tem algum livro que você gostaria de recomendar pra mim, por favor, coloca nos comentários. Muito obrigada por assistir. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau!